Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 17 de agosto de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Infraestrutura russa sob ataque ucraniano. E Putin envia forças militares para provocar países bálticos. Isso é uma coisa muito grave. Ele insinua que poderá atacar, que eu acho que ele não tem condição de atacar na minha avaliação, mas vamos ver isso em mais detalhes a seguir. A Ucrânia ampliou o uso de drones de médio e longo alcance, visando subestações elétricas, frotas de transporte e infraestrutura de combustível em diversas regiões. Especialistas dizem em também relatórios de inteligência, discutem os impactos destas operações na logística russa e as possíveis respostas estratégicas do Kremlin. Análises internacionais apontam para o aumento de tensões híbridas e discussões sobre a segurança nos países bálticos e nas rotas marítimas. O vídeo detalha os dados operacionais recentes e contramedidas adotadas, as implicações das sanções à frota mercante da Rússia. Quero pedir a você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Peço a todos que, se gostarem, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Então vamos ver esses impactos, o que está acontecendo, nessa pressão que a Ucrânia está fazendo em cima da infraestrutura, também da logística da Rússia. As forças ucranianas intensificaram operações como o uso de milhares de drones de médio e longo alcance, atingindo alvos em território russo e zonas ocupadas. Esta campanha tem como foco o desmantelamento de linhas logísticas e infraestruturas essenciais em uma vasta área geográfica. O analista francês Clément Mollin indicou que os ataques de médio alcance priorizam redes de energia, frotas e caminhões de embarcações. A unidade Ptachi Madiara, Ptachi de Madiar, tem sido associada a ações contra a infraestrutura energética em territórios ocupados. É aquela unidade que o comandante Madiar comanda e está fazendo terror em toda a Rússia com seus drones, inclusive no teatro de operações. Desde julho, o monitoramento aponta que 240 subestações e transformadores elétricos foram atingidos com maior incidência na Península da Crimeia e nas regiões sul. Houve uma mudança tática recente, redirecionando o foco das operações da Península da Crimeia para as províncias da região sul da Ucrânia. Relatos indicam que diversas subestações na Crimeia sofreram danos repetidos, impactando o fornecimento de energia para instalações industriais militares. A escala das operações contra a rede elétrica sugere um foco estratégico na interrupção dos serviços essenciais e suporte militar. Os termos comparativos registros apontam que a Rússia atingiu aproximadamente 40 subestações de energia na Ucrânia no mesmo período. A logística de combustível também foi afetada, com relatos de destruição de mais de 100 caminhões-tanque, gerando interrupções no abastecimento. Dados de maio a julho indicam que cerca de 1.785 veículos de transporte russos foram atingidos em um raio de 20 a 200 quilômetros da linha de frente. Muitos desses veículos realizavam o transporte de equipamentos, tropas e suprimentos diversos. As rotas que ligam Rostov à Crimeia e as vias em direção a Donetsk permanecem como áreas de alta atividade operacional. Como contramedida, as forças russas passaram a organizar veículos em colunas escoltadas por sistemas de defesa aérea para mitigar riscos. Embora a escolta ofereça proteção, grandes comboios aumentam a visibilidade e a exposição a possíveis ataques. E isso é que a Rússia está errando. Ela continua mandando em comboios e não é que a exposição a possíveis ataques. Eles estão expostos e têm sido destruídos, sistematicamente destruídos. No setor naval, após uma redução nas atividades em julho próximo passado,
Ataques recentes na região de Novorossiysk indicam a continuidade da pressão sobre os alvos marítimos. Lembram? É esse ataque em Novorossiysk contra o porto e contra a base naval da Marinha de Guerra da Rússia. O foco atual das operações inclui também radares, sistemas de guerra eletrônica e bases de retaguarda. Os desafios operacionais citados incluem a adaptação tecnológica frente a sistemas de supressão e comunicações e o monitoramento de lançadores de mísseis e as dinâmicas de segurança e tensões internacionais. Observadores internacionais discutem a possibilidade de uma expansão das táticas de guerra híbrida e novas provocações no cenário europeu. James Stavridis, ex-comandante da OTAN, analisou que a determinação da aliança poderá ser testada através de métodos não convencionais. Os riscos citados envolvem cyberataques, sabotagens e incidentes com armamentos em áreas próximas às fronteiras da aliança. Um dos cenários discutidos por analistas de segurança é a presença de forças especiais não identificadas em regiões sensíveis como os estados bálticos. Tais manobras visam influenciar a percepção de segurança europeia e a coesão entre os países membros da OTAN. Apesar do aumento de tensões, a OTAN mantém capacidades de resposta e realiza exercícios para garantir a estabilidade regional. Em outra frente, o governo russo manifestou-se sobre as sanções e a retenção de seus navios mercantes. Durante exercícios da Frota do Pacífico, Vladimir Putin afirmou que haverá reciprocidade caso embarcações russas continuem sendo apreendidas. A liderança russa contesta as restrições impostas, classificando a apreensão de navios como uma violência do direito marítimo. Como é que ele vai falar em direito marítimo, qualquer que seja o direito, né, internacional, principalmente, se ele é um invasor da Ucrânia, fez crimes de guerra, tortura, estupra, mata e assassina, entre outros crimes hediondos? O cara desse é um cara de pau. Por outro lado, as nações ocidentais afirmam que as detenções são baseadas em ordens judiciais na frota paralela que busca contornar sanções. Como exemplo dessas ações, desde janeiro, em 2026, navios tanques como o Hera e o Lileu foram apreendidos por transportarem petróleo sob embargo, posteriormente vendidos. O que acontece agora é que o ditador da Rússia, ele colocou a 40 quilômetros da linha da fronteira da Rússia com os países bálticos, ele colocou mais de 100 mil homens. Segundo informações, ele tem lá um contingente, colocou agora recentemente, de aproximadamente 117 mil homens. E isso abriu o olho da aliança e acha que podem vir provocações dali. Eu acho que sim, mas acho que, na minha opinião, vai ficar apenas nas provocações. Face aos desgastes, às baixas, face à perda enorme de tanques de guerra, de blindados de combate, né? E de caminhões, e de tudo, né? Ele não tem condição de fazer uma ofensiva, de ocupar mais um outro país, nem que seja um país pequeno como a Estônia, ele não teria essas condições. Por que ele não tem condições? Porque a Rússia não tem gasolina nem para ela, né? Tem filas. Cada cidadão russo pode comprar só 20 litros de gasolina. Então, esse é um problema que ele vai ter que saber administrar. Justamente o que veio recentemente, agora essa semana passada, ou seja, ele trouxe do interior da Rússia mais 100 mil homens. Mais de 100 mil homens. E aí eu pergunto, e por que não mandou isso para a Ucrânia? Porque ele sabe que lá está perdido, não adianta. Mandar mais 100 mil homens lá vai piorar a situação para ele, é perdas. Tudo isso serão perdas. Então, esses homens estão ali para fazer uma pressão, para fazer uma demonstração de manobras contra os países da OTAN, para ameaçá-los. Na realidade é isso. E dali continuar lançando drones, de vez em quando sobrevoos no território da OTAN, de aviões de caça ou de aviões de bombardeiro, entre outras coisas que ele gosta de fazer para sacudir a OTAN e dizer que ele tem força, tem poder, quando ele não tem. Na minha opinião, a Rússia está acabada e o Putin também está acabado. As considerações finais que eu quero colocar aqui: a evolução tecnológica no uso de drones e precisão dos ataques contra a infraestrutura logística representa uma mudança significativa na dinâmica do conflito atual. E a interrupção de cadeias de suprimento e energia impacta diretamente na capacidade de sustentação operacional em larga escala. Então, eu acho que o Putin não tem essa sustentação mais.
E não sei se vai ter um dia. A Rússia está de joelhos, na realidade, em termos de combustível. Ele não quer dar essa impressão e fica garganteando, papagando que ele vai fazer isso e aquilo, quando ele não tem condição de fazer. Fica fazendo suas sabotagens, seus joguinhos, mas acho que disso ele não vai passar. Não tem mais condição de invadir ninguém. E a OTAN tem tropa e tem tecnologia para fazer frente, muito mais agora, a qualquer ataque da Rússia contra o seu território. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem e façam seus comentários. Eu sei que posso contar com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.